E aí, a grande dúvida, será que CPMF é realmente necessária? Será que de fato é importante criar novos impostos no Brasil? Aqui eu tenho um trabalho que eu vou exibir a todos vocês para que possam prestar atenção que o Estado brasileiro ele está aparelhado de forma burocrática e além do necessário, executa o retorno desse produto de forma ineficiente à sua população, cobra impostos de forma exacerbada, de forma desnecessária. Um economista importante, Arthur Laffer, ele é um economista estadunidense, realizou um trabalho chamado como curva de Laffer, que esse trabalho ele é uma relação de valor arrecadado do governo e as possíveis taxações. Seu trabalho afirma justamente o que eu estou falando, que após o aumento de impostos não haverá mais retorno para o governo, de forma que aumentará a sonegação fiscal. E esse Estado, em vez de ele receber o retorno financeiro por parte dos impostos, ele começa a contrair prejuízo. Por que existe esse prejuízo? A máquina estatal, quando ela cria impostos, quando ela cria meios, ela cria serviços, ela burocratiza alguns setores, se não todos os setores que está envolvido. Vamos colocar que para mim cobrar o IPVA, eu preciso criar um órgão que vai acompanhar esse tributo e a destinação desse tributo. Eu estou criando uma instituição, estou agregando pessoal, estou agregando valores naquele instituto. E o sistema brasileiro de arrecadação de impostos, necessariamente, quando você paga seu IPVA, ele vai para aquela empresa que foi criada, para aquela sociedade que foi criada para absorver esse imposto? Não, ele vai para outro fim. Tudo bem? Então, aquela instituição que foi criada para fazer a manutenção desse tributo, ela não recebe esse recurso de forma direta, ela depende de outro recurso, de outro repasse. Então, é basicamente um ciclo em que você paga para sustentar uma outra empresa que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Tudo bem? Isso fica claro? Então, a partir do momento que uma falha, você quebra uma outra. E não aquela a que tem o seu fim específico. Tudo bem? Cesare Beccaria, né? Ele, quanto à parte da sonegação, ele tem algo importante que ele traz, né? Cesare Beccaria ele fala: esse crime nasce das próprias leis. Ele está falando da sonegação. Pois quanto mais altos os impostos, maior é a vantagem. Ou seja, se a conta de luz, vamos dar um exemplo, ela tem um valor simbólico para toda a população. É um direito da população ter luz em casa. Concorda comigo? É quase uma exigência hoje em dia, né? Sem luz você faz o quê, né? Sem água, então, nem se fala. Mas aí vamos colocar que o Estado ele aproveita, as empresas reguladoras aproveitam que por ser uma coisa tão importante, ele vai lá e taxa aquilo de uma forma escancarada, ele começa a criar vários impostos. Então o que acontece? Eu vou ficar sem luz? Não vou. Vou ficar sem água? Não vou. E quanto que é uma luz? Vamos colocar que a conta de luz aí para uma pessoa, uma cidade urbana, custe R$ 300 a mensalidade. Você ganha por mês salário mínimo 1.000. Então, poxa, você paga 300 de conta de luz. Tudo bem? E aí vem a água. Você paga mais, vamos colocar 200, 100, 150, R$ 100 aí. Poxa, são 400 e... Poxa, você está entendendo que seu salário está sendo destruído e ainda tem gás, você tem contas com compras, alimentação. Aí você enxerga lá o IPCA falando que o salário mínimo brasileiro tinha que ser acima dos 3.000, né? Então você vê que tem alguma coisa um pouco fora do comum. E aí o que esse cidadão vai fazer? Vai sonegar energia, vai sonegar água, ele vai criar formas para obter o produto para a sua sobrevivência, algo essencial para si, ele vai sonegar, porque vale a pena. No final do ano, se ele sonegar esses 300, é R$ 3.000, tudo bem? Então vale a pena. Mas como que você combate isso? Fiscalizando, porque hoje quem paga mais está pagando a parcela de quem não paga. E se você diminuir os impostos a valor simbólico, todos têm condições de pagar. E acaba que aquela pessoa que não pagava, ela vai querer pagar. Por que ela vai querer? Não tem nada melhor para o ego do ser humano estar de bem com a sociedade, estar de bem com as suas contas, estar de bem.
Viver fugindo, viver dessa forma é muito ruim. Um tempo atrás, o Estado ele olhou para essa lacuna e criou a nota fiscal eletrônica, NFE. Analisa os dados pelas notas fiscais eletrônicas, sabe aquele negócio de digitar CPF na maquininha? Pois é. Analisa os dados de forma eletrônica e permite que a Secretaria da Fazenda a fiscalização da origem e do destino dos produtos. Então ela acompanha se o contribuinte que adquiriu o produto poderia pagar por ele, com base no que declara. Então a gente tem um cruzamento de dados. Nós temos alguns exemplos, como a Scorpius, né, que é um sistema de controle e rastreamento da produção de cigarros. Né? Elas controlam cada etapa da produção. Foi plantado tantos alqueires. Aqueles alqueires, normalmente, depois dos controles, blá, 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 viram tantos produtos no final. Então, ela se permitiu fiscalizar. Ela se permitiu. Mas isso nós enxergamos que é uma iniciativa de cada empresa. Igual a Cicobi, né, que é um sistema de controle e rastreamento de bebidas, né? Você vê que as empresas elas estão fazendo isso, não está partindo por causa do Estado. E isso é muito delicado. Então o Beccaria também, Cesare Beccaria, ele também traz a solução. Seria melhor diminuir os impostos, pois os homens assumem o risco em razão direta da vantagem esperada. Como que resolvemos isso? Alguns exemplos também por Beccaria, que o produto de seu trabalho fosse aplicado ao uso da coroa que ele pretendia fraudar. Isso na época, né, é muito antigo, 1764, dos delitos e das penas. Né? Basicamente você sonegou o valor, então quando o Estado reapadrinhar, usa para o Estado. Tudo bem? E qual que é a parte bacana? A profícua análise minudente das receitas e das despesas reverte-se na recompensa do bem-estar da sociedade. Significa dizer, em outras palavras, quanto mais o Estado fiscaliza aquilo que ele impõe à sociedade, mais a sociedade recebe o retorno. Haverá redução de impostos. Ele é obrigado a reduzir os impostos a partir do momento que ele entende isso. Tudo bem? Porque ele já entendeu que ele cobra caro. Não tem como cobrar caro. Então vou ter que abaixar. Aí ele abaixa os impostos. Fiscaliza. Tá funcionando. Aumentou a minha arrecadação. A arrecadação dele vai aumentar natural. Não adianta nada. Eu coloco hoje o imposto, um exemplo, para 10 pessoas pagarem, ao valor de R$100 cada um. No final só vai um pagar o valor de R$100 desse determinado imposto. Nós temos aqui alguns dados. Eu vou apresentar alguns gráficos. Ao analisar esses gráficos, nós vamos verificar que o Brasil ele está cobrando muito caro para o retorno que ele dá à sua população no sentido de impostos. Esses dados são da OCDE, então é possível ver aqui. O Brasil ele estava em 30º país, isso em 2013, que refere-se ao retorno do bem-estar social, ou seja, cobra-se caro e não se retorna. E o gráfico 1 apresenta a carga tributária do Brasil de bens e serviços. Olha o Brasil lá, cobra caro. E temos a média da OCDE. Olha o Brasil lá, que lindo, sumindo o primeiro lugar. E a média da OCDE. Eu vou deixar duas tabelas aqui, que é o sonegômetro e o impostômetro. O impostômetro ele fala o quanto o Brasil arrecadou. Olha que legal. Quanto que arrecadamos até agora, no momento que estamos fazendo essa aula? Esse é o valor cheio, guarde esse valor. Agora vamos dar uma olhada no sonegômetro. O que é o sonegômetro? É o valor que foi sonegado. Olha esse valor aqui. Agora veja quanto valia a CPMF na data que ela era vigente. Dá para perceber que se o Estado fizesse o trabalho dele, de quando ele criou aquele imposto pequeno, ele só fiscalizasse o imposto pequeno em vez de ficar aumentando e criando novos impostos, ele não precisaria nunca ter criado uma CPMF, que ele já teria esse valor. Olha a quantidade de vezes que você tem uma CPMF no sonegômetro. Chega a ser absurdo. Chega a quase 1/4 da economia brasileira é sonegada. É muito dinheiro. Na cabeça deles lá, aumentar os impostos é a solução para um Estado que não arrecada. E eu estou provando para vocês
que isso é besteira, isso é falta de uma incompetência de gestão. Não precisa aumentar. O Estado, quando ele realiza o parcelamento das dívidas dele com o seu contribuinte, ele assume que está cobrando muito caro sim. Chega a ser absurdo. Estado não tem que parcelar dívida. Estado não tem que parcelar a conta de contribuinte. Eu vou pegar agora alguns dados de 2015 aqui só para apresentar. Na época que esse trabalho saiu, que ele foi feito em 2016, contendo preciosos dados do levantamento de 10 anos pagando impostos e tendo observado a evolução tributária do Brasil, para fins de estudo foi verificado o levantamento quanto aos dias que cada habitante do país que compõe a tabela deve trabalhar para estar em quites com os seus respectivos governos. O Brasil é observado que cada brasileiro terá que trabalhar 151 dias no período de um ano para que seja considerado um contribuinte quite com suas obrigações. Analisando essa tabela da época que o trabalho foi criado, você vê que existem sim países que cobram mais caros que o Brasil em questão de impostos. E existem países que cobram menos. Dessa forma a gente vê meio que um equilíbrio. Mas e o retorno dos produtos? A gente sempre tem que pautar isso daí. O que adianta cobrar caro e não retornar? Mas você vê lá que o retorno desses produtos é inferior à média dos outros países. Aí você vê um ou outro país ali que está fora da regra. Mas a maioria que trabalha com esse conceito retorna bem os seus produtos aos seus contribuintes. E essa outra tabela que ela vai mostrar o quanto cada brasileiro por faixa etária de valor econômico mensal deve contribuir com impostos. E olha só a carga mais pesada onde é que está. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula e bons estudos a todos. Forte abraço.